Finalmente, neste vídeo, vou mostrar como é que podemos utilizar o C# e a linguagem SQL, Structured Query Language, para eliminar dados da nossa tabela da base de dados. Nos vídeos anteriores já vimos então como ligar à base de dados, fechar a ligação, já vimos para que serve o Select, o Insert e o Update, neste caso para ir buscar informação e inserir novos dados, atualizar dados existentes e neste vídeo vou mostrar como é que nós podemos apagar dados. Vou clicar aqui em Ctrl+C, Ctrl+V e vamos colocar aqui um novo texto neste comando, que vai ser o texto delete. Delete significa eliminar, apagar. Ora, o que é que nós vamos fazer então para executar aqui a eliminação de um registro? A nossa base de dados contém estes valores todos que aqui estão. Eu vou aqui atualizar, cá estão os valores todos, muito bem. Já tive também o cuidado de fazer aqui uma cópia de segurança. Ora, obviamente eu vou agora fazer o seguinte, vou aqui eliminar, vou copiar e colar. Tenho uma cópia de segurança dos dados devidamente atualizados, inclusive é aqui com este Carlos Silva Ruhr mais recente, 1111, que foi o resultado do exercício no vídeo anterior. Vamos então regressar aqui à nossa aplicação e vamos ver como é que nós fazemos a eliminação de dados. Neste caso concreto, vamos novamente criar a nossa ligação. E por conseguinte, eu vou aqui ao espaço onde já existe esse código escrito e temos aqui o código já escrito. Vamos copiá-lo e vamos criar aqui a nossa estrutura try, abrir e fechar, catch, abrir e fechar, aqui colocamos messagebox.show, aconteceu um erro na eliminação de dados. Okay? Vamos colocar aqui então dentro do nosso try, vamos colocar aqui então a ligação, okay? Ligação à base de dados, vamos já fechar a ligação, neste caso ligação.close, aqui vamos fazer a eliminação de dados. Ora, para eliminarmos os dados, uma vez que se trata também de uma instrução de comunicação unilateral, isto é apenas num sentido, eu vou dar uma instrução à minha base de dados para que seja eliminado um dado, eu não vou ter nenhum retorno de valores, ao contrário do que acontece com o select. E por esse motivo, enquanto que aqui no select nós temos que utilizar um data adapter e também uma data table, etc., quer no insert, no update ou no delete, nós vamos utilizar um SQLCE command. SQLCE command, operário, okay, é igual a new SQLCE command. Eu vou já escrever aqui query, que ainda não está definido, vírgula, ele depois substituiu ali, obviamente, por causa do IntelliSense, query, vírgula, ligação. Okay? Vou definir aqui a string query, vai ser igual a qualquer coisa. E já agora vamos colocar aqui operário.execute non-reader. Isto é, executa a operação que eu lhe vou indicar aqui na query. Para apagar registros, eu utilizo a palavra delete. Okay? Delete o quê? Bom, eu agora vou aqui apagar registros. Bom, se eu disser delete from pessoas, apagar de pessoas, apagar o que está em pessoas, e reparem que eu não utilizei aqui o asterisco. Em alguns sistemas de gestão de bases de dados, às vezes é necessário utilizar aqui o asterisco, no caso concreto do SQL Server Compact Edition não é, e na maior parte dos outros sistemas de gestão de bases de dados também não é necessário. Quando eu coloco aqui esta expressão delete from pessoas, genericamente o que é que eu estou a dizer? Apaga tudo o que estiver em pessoas. Isto é, ele não vai eliminar a tabela, vai simplesmente limpá-la de todos os dados que lá estão. Reparem, se eu executar então aqui o código, e se eu executar esta operação do delete, exatamente da forma como aqui está. Reparem, delete, não há qualquer erro,
Mas reparem o que é que aconteceu à minha tabela. Vou atualizar e, puf, desapareceram todos os dados da minha tabela. Bom, eu posso resolver isto de uma forma simples. Vou eliminar daqui este meu ficheiro. Ele diz-me que não posso, precisamente porquê? Porque eu tenho aqui a minha aplicação aberta. Agora vou try again. Já está. Vou copiar e colar e vou aqui alterar este valor para dados, para voltar a ter os meus dados como deve ser. Vamos voltar a abrir a nossa aplicação e o que vai acontecer então é que nós vamos ter aqui os dados todos que continhamos anteriormente. Ora, à semelhança do que aconteceu com o update, para atualizar um registro, eu posso eliminar registros de acordo com um determinado critério. E esse critério pode ser eliminar todas as pessoas que tenham o nome Alberto, ou todas as pessoas que tenham a morada Rua das Árvores, ou todos os telefones que comecem pelo número X, etc. Nós ainda não vamos especificar cláusulas tão específicas quanto essa. Vamos aqui cingir-nos aos valores que aqui temos. E, se bem repararem aqui, eu fiz propositadamente essa inserção. Nós temos aqui, por exemplo, Fábio Alexandre. Temos aqui repetido várias vezes Fábio Alexandre. Portanto, se eu colocar aqui delete from pessoas where nome é igual a Fábio Alexandre. Ok? Ora, se eu definir aqui Fábio Alexandre Dias, o que é que o sistema vai procurar fazer? Vai tentar eliminar de pessoas todas aquelas linhas nas quais o nome seja igual a Fábio Alexandre Dias. Ora, nós não temos nenhum Fábio Alexandre Dias. Temos sim um Fábio Alexandre. Portanto, o que é que vai acontecer? À semelhança do que acontece com o update, em que se tentar atualizar um registro que não existe, o resultado final é nulo, isto é, não existe nenhuma alteração. Aqui no delete também não vamos ter qualquer problema. Não vai aparecer nenhum erro. Vamos clicar em delete. A operação foi executada, a instrução foi enviada pelo operário para o interior da base de dados, mas como não é detectado nenhum Fábio Alexandre Dias, o que é que acontece? Nenhum valor da minha base de dados vai ser eliminado, ok? Mas se eu colocar Fábio Alexandre, apenas vai ser eliminado todas as linhas, vão ser eliminadas todas as linhas que contenham no nome o termo Fábio Alexandre. Vamos executar, clicamos em delete. Reparem como a aplicação não dá qualquer erro, mas, atenção, neste caso concreto, o Fábio Alexandre, todas as linhas vão desaparecer. Atualizar e cá está. Todas elas foram eliminadas. E reparem aqui nesta versatilidade da utilização de bases de dados comparativamente à utilização de ficheiros de texto. Eu não tive que carregar os valores, estar a carregá-los para uma lista, estar depois a eliminar valores e a gravar ficheiro, etc. Eu simplesmente abro uma ligação com a minha base de dados, dou uma instrução ao meu operário, ele executa essa instrução de acordo com os critérios definidos na query de SQL e fecha a ligação. E está feito. O resto é o sistema de gestão de bases de dados que se encarrega de fazer, isto é, de remover os registros, de atualizar essa informação no ficheiro de base de dados, na tabela específica, etc. Portanto, de uma forma muito genérica, eu utilizando o poder da linguagem SQL, eu consegui eliminar aqui Fábio Alexandre. Se eu agora quiser executar novamente isto, obviamente já não há nenhum Fábio Alexandre. Reparem, eu estou aqui a fazer delete, mas na prática o código sendo executado não vai de facto produzir qualquer resultado. Mas vamos aqui regressar à nossa base de dados e vamos verificar o seguinte. Nós temos aqui pelo menos duas pessoas que moram na Rua das Árvores, ok? E eu coloquei aqui exatamente o meu, neste caso o meu nome, João Ribeiro, mora na Rua das Árvores, e a Mariana Correia também mora na Rua das Árvores. Bom, eu posso definir o seguinte. Delete from pessoas, where, morada, é igual a Rua das Árvores. Okay? E reparem que eu escrevi ali propositadamente árvores sem acento. Porquê? Porque quando eu agora executar o meu código e clicar em delete, o que é que vai acontecer? Bom, não vai acontecer nada. Porquê? Porque Rua das Árvores tem ali um acento no A.
e, portanto, a mesma coisa deverá acontecer se eu, por exemplo, colocar aqui rua com letra minúscula, rua com letra minúscula e aqui árvores bem escrito. Vamos verificar se este resultado já vai ser apagado. Delete. Vamos à nossa base de dados, atualizar e reparem, os valores foram eliminados. Isto significa genericamente o seguinte: enquanto no C# os comandos e as variáveis e os métodos, as propriedades, etc., são case sensitive, são sensíveis ao facto de serem escritos com maiúsculas ou minúsculas, neste caso concreto, não houve qualquer problema em definir aqui o rua em minúsculo. Automaticamente o sistema de gestão de bases de dados do SQL Server Compact Edition interpreta com maiúsculas ou minúsculas. Agora, é diferente termos um caractere acentuado do que um caractere não acentuado. E, por conseguinte, nós aqui conseguimos eliminar este registro porque definimos o caractere acentuado como deve ser, independentemente do facto de não termos colocado rua com letra maiúscula. É óbvio que se eu quiser apagar todos os dados de uma determinada tabela, e por vezes isto pode ser uma função desejada, quando eu, em vez daqui da tecla delete, tenho delete all, ou apagar tudo, significa isto que eu posso simplesmente chegar aqui e fazer delete from pessoas. E não uso qualquer critério, e neste caso concreto, se eu agora executar a minha aplicação, o que vai acontecer então é que todos os valores que eu aqui tenho, e reparem, atualizar, estão aqui estes valores, todos os valores que eu ali tenho foram eliminados, ok? Reparem agora então aqui, vou atualizar e todos os valores foram eliminados. Vamos aqui fechar, vamos aqui copiar esta nossa base de dados que serve de backup e vamos colocar aqui novamente o nome para dados, ok? Não está exatamente igual, falta ali retirar um espaço. Vou abrir novamente esta base de dados e vamos ter aqui tudo novamente como deve ser, ok? Vamos aqui fechar, vamos aqui abrir, cá estão os valores todos, nomeadamente até o Fábio Alexandre. Ora, é extremamente importante nesta fase deste vídeo, em que eu tive a ocasião de mostrar, quer neste vídeo, quer nos vídeos anteriores, que a questão da instrução de SQL é fundamental. E ela pode ser tão simples quanto isto que aqui está, mas pode ser bastante mais complexa. Uma instrução de SQL pode conter inúmeras condições para chegarmos aos nossos valores. Por exemplo, eu posso querer apagar nas pessoas where nome é igual a Fábio Alexandre and e morada igual a Rua dos Prazeres. Ora, o que é que acontece neste caso em concreto? Eu estou aqui a especificar uma cláusula where que contém aqui uma outra que é um and. And significa e. Então, neste caso, reparem o que é esta condição. Bom, eu vou separá-la por linhas para percebermos. Delete from pessoas, e agora vou colocar aqui umas aspas e um sinal mais que me vai permitir continuar a escrever a string na linha seguinte, ok? Portanto, ao colocar aqui o sinal mais, eu posso continuar a escrever aqui a minha query. E depois aqui vou colocar mais um sinal mais e mudar para a linha de baixo, ok? E reparem então o que é que eu aqui tenho. Apagar em pessoas, onde o nome seja igual a Fábio Alexandre e, simultaneamente, and morada seja igual a Rua dos Prazeres. Ora, eu penso que não tenho aqui nenhum Fábio Alexandre que tenha Rua dos Prazeres, mas eu tenho aqui a possibilidade de editar estes valores e por isso mesmo eu vou clicar aqui com o botão direito do rato, vou clicar aqui em editar, vou alterar aqui um destes valores para Rua dos Prazeres. E apesar de eu ter definido, vamos aqui fechar, yes,
Vamos aqui atualizar, eu não sei se ficou atualizado, não ficou. Vamos aqui fechar novamente, vamos aqui fechar, vamos aqui editar, vamos colocar aqui então uma rua. Ok, pois, lá está, ele atualizou aqui tudo. Claro, isto foi um problema aqui de funcionamento do próprio database.net, ele quis atualizar os dados todos e não atualizou por esta linha. Nós depois, já mais para a frente, vamos perceber porque é que este sistema fez isto e porque é que isto acontece com alguma frequência. Não é porque seja um erro, mas sim uma falha do utilizador. Então agora o Fábio Alexandre passou a ter a Rua dos Prazeres como morada. Então eu vou atualizar aqui para Rua do Caminho. Okay? E ele pergunta-me: the row values updated or deleted neither do not make do isto continue? No. Pois é, ele aqui vai-me dar um erro porque estou a tentar atualizar um valor de um indivíduo que contém aqui já bastantes referências, ok? E eu não vou estar aqui a querer abrir o jogo, porquê? Porque de uma forma genérica nós deveríamos ter aqui uma quarta coluna que indicava cada um dos indivíduos com um número específico, aquilo que normalmente se chama um ID da pessoa, neste caso, um ID. Um ID será um número único que cada uma das linhas vai ter. É uma quarta coluna que eu propositadamente não coloquei aqui para não estar ainda a aprofundar muito a informação sobre o acesso às bases de dados. E agora estou a ter este problema, não é? O sistema está-me a dizer que eu não posso alterar aqui o Fábio Alexandre. Não posso alterá-lo apenas para um valor, teria que alterá-lo todo. Vamos aqui tentar dar a volta ao sistema, mas não vai ser possível, porque se eu fizer aqui, a colocar aqui um algarismo 1, ele vai atualizar. Há uma forma de eu fazer aqui, se eu colocar aqui 1, ele vai atualizar todos. Reparem, se eu clicar aqui em sim, estão todos atualizados. Ora bem, eu vou dar a volta aqui ao sistema, utilizando especificamente o SQL. Reparem, vou voltar a ter todos Fábios Alexandre, todos com Rua dos Prazeres, mas estão aqui todos com o mesmo número de telefone. Bom, então de facto não há hipótese. Não há hipótese porque temos linhas todas iguais. Se tivéssemos aqui um número de telefone diferente, nós iríamos ter a possibilidade de alterar esse número de telefone. Não vamos então complicar as coisas, vamos regressar aqui ao C#, mas também não há mal nenhum em termos detectado ali aquele problema. Porquê? Porque depois mais para a frente vamos ver como é que nós não vamos colidir com este tipo de situações quando utilizarmos então a tal coluna de identificação unitária de cada linha. Ora, então nós temos aqui o delete from pessoas, where nome igual a Fábio Alexandre e simultaneamente and morada igual a Rua dos Prazeres. Porque eu poderia ter aqui na minha base de dados, por exemplo, o João Ribeiro, também na linha do Alberto Sampaio. Ok? E aqui não vamos ter qualquer problema, porque a linha era diferente daquela. E, portanto, temos aqui João Ribeiro, Largo da Ribeira e Rua das Árvores. O que acontece aqui é o seguinte. Se eu colocar aqui João Ribeiro e, simultaneamente, Rua dos Prazeres, ora, como podemos observar, João Ribeiro aqui e João Ribeiro ali, nenhum deles mora na Rua dos Prazeres. O que quer dizer que a execução deste código vai resultar em rigorosamente nada, ok? Porque não há aqui um matching, ok? Eu tenho aqui a apagar tudo, mas já sabemos que não é apagar tudo que vai fazer, é executar este comando. E reparem então que na minha base de dados eu vou atualizar e não tenho qualquer alteração. Ora, eu quero apagar o João Ribeiro que mora no Largo da Ribeira e não o João Ribeiro que mora na Rua das Árvores. Então, neste caso concreto, eu venho aqui ao meu código e vou colocar Rua da Ribeira. Okay? E, portanto, o valor que vai ser eliminado vai ser esta linha que aqui está. Vamos executar o nosso código. Apagar. Vamos aqui refrescar a nossa tabela e, ok, ele aparece aqui Largo da Ribeira, não é Rua da Ribeira, e reparem como faz toda a diferença. É Largo da Ribeira. Vamos aqui executar, vamos clicar aqui em apagar e vamos até utilizar aqui o select. E reparem o que é que aconteceu, já não aparece o João Ribeiro que morava no Largo da Ribeira, porque ele foi eliminado da nossa tabela.
Serve, portanto, isto para concluir estes vídeos iniciais de introdução à linguagem SQL através do C# e foram fundamentais para percebermos quais são os mecanismos que nós podemos utilizar para comunicar através do C# e dos objetos criados através do SQLCE Connection, SQLCE Command, SQLCE Data Adapter e o Data Table, etc, etc. A partir do próximo vídeo vou dedicar alguns vídeos exclusivamente à linguagem SQL, para podermos perceber as diferentes instruções que nós podemos enviar para o interior da nossa tabela e da nossa base de dados. E não quero deixar de relembrar que tudo aquilo que nós vamos escrever aqui numa nova query, como por exemplo, delete from pessoas, e se eu executar, o que vai acontecer é que foram eliminados 16 resultados. E reparem como eu agora posso colocar aqui select asterisco from pessoas e tenho uma tabela completamente vazia. Eu vou utilizar estes mecanismos que aqui estão para exemplificar como é que nós comunicamos através do SQL com a base de dados. E todas as instruções que eu aqui escrever são aplicáveis aqui às nossas queries. E por conseguinte, estando a aprender aqui no interior desta aplicação, vamos também estar a aprender depois a utilizar corretamente essas instruções no nosso código em C#.